O ar frio e impessoal do supermercado, saturado pelo zumbido distante das geladeiras, parecia pressionar Maria contra o chão de porcelanato gasto. Ela segurava a cesta de plástico, o peso dos poucos itens refletindo o peso de cada decisão não tomada, de cada necessidade adiada. No centro, repousava a única garrafa de leite que importava, um líquido denso, enriquecido, rotulado para dietas especiais. Não era um capricho, mas a ponte tênue entre a saúde frágil do filho e a urgência de um dia estável. Ela havia calculado, refeito as contas mentais tantas vezes, que os números pareciam desfilar na parte de trás de suas pálpebras, prometendo um equilíbrio quase impossível. O valor daquele leite, somado ao pequeno frasco de xarope que jazia ao lado, exigia a exatidão cirúrgica de seu orçamento. Qualquer desvio, qualquer erro de cálculo, significaria escolher entre nutrir e curar. Eram duas faces da mesma necessidade urgente, e como mãe solteira, ela carregava a responsabilidade de manter as duas em perfeito alinhamento. Se essa história despertou algo dentro de você, segue o podcast Caminhos Marcantes. Aqui, cada voz carrega uma história de coragem, fé e recomeço. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente. Porque cada caminho deixa uma marca. A fila no caixa, a número 3, estendia-se como uma fita de impaciência. Luzes fluorescentes castigavam a pele de Maria, revelando a linha de cansaço sob seus olhos, um mapa de noites interrompidas e preocupações não verbalizadas. À sua frente, o atendente, um jovem de 20 e poucos anos chamado Lucas, manipulava o scanner com uma velocidade robótica, mas sua expressão era de um tédio profundo, pontuado por reviradas de olhos sutis, mas suficientes para perfurar a confiança de quem passava por ali. Maria respirou fundo, tentando acalmar a pulsação acelerada em sua garganta. Um homem se postou na fila adjacente, aguardando a vez em um ritmo que parecia alheio à pressa frenética do ambiente. Ele vestia um terno de corte impecável, escuro, tecido que absorvia a luz de forma opulenta, e a postura era de uma rigidez que o distinguia dos demais clientes, que apressavam suas compras com casacos amassados e listas rabiscadas. Seus sapatos brilhavam sob a iluminação fria. Ele não estava olhando para Maria, mas para o monitor do caixa, parecendo mais interessado na eficiência da transação do que no conteúdo das cestas. Sua presença era uma pressão silenciosa, o tipo de riqueza que não precisava de ostentação para se impor, apenas de silêncio e espaço. Maria evitou o olhar dele, sentindo-se instantaneamente menor, mais exposta em sua precariedade. Chegou a vez de Maria. Ela deslizou a cesta sobre o balcão. O barulho agudo do scanner registrando os preços soou como um tiro na tranquilidade, cada bip adicionando uma pressão incremental ao seu peito. Lucas, o caixa, mal olhou para ela. Ele digitou o código do xarope. Em seguida, a garrafa de leite especial. O total brilhou em vermelho, um número que, embora pequeno para a maioria, representava a linha divisória entre a segurança e o abismo para Maria. Era o limite exato de seu saldo. Maria estendeu o cartão de débito, gastando 1 segundo a mais do que o necessário para soltar o plástico, como se a hesitação pudesse magicamente conjurar fundos extras. Lucas inseriu o cartão. O silêncio que se seguiu não era de espera normal, mas de uma suspensão tensa. Maria observava o terminal de pagamentos com uma concentração quase mística, rezando por aquele som seco e vitorioso de aprovado. O que veio foi um som diferente. Um chiado breve, seguido por uma mensagem fria e implacável na tela. Transação recusada. Maria sentiu o sangue recuar de seu rosto. O calor subiu para suas orelhas. Ela sabia que estava no limite, mas tinha certeza de ter calculado a margem de segurança. Um erro, 1 centavo a mais. E o sistema havia cortado o fio. Lucas, sem levantar os olhos, soltou um suspiro audível, carregado de todo o desprezo que a repetição diária de dramas financeiros menores lhe havia ensinado. Ele olhou para a fila atrás de Maria, gesticulando com o olhar a pressa que ela estava causando. A mulher logo atrás, com um carrinho abarrotado de produtos de limpeza, começou a bater impacientemente o pé no chão. Senhora, Lucas disse, a voz monótona e sem empatia. O cartão não passou. Vai tentar outro. Ou devo cancelar a compra?
A dor de Maria não era apenas a vergonha da rejeição pública, era a dor do fracasso em prover. A dor de Maria era palpável no tremor sutil de suas mãos, enquanto ela tateava a bolsa vazia, procurando desesperadamente por notas amassadas que ela sabia que não existiam. Ela precisava do remédio. O remédio era inegociável. Se ela não podia ter tudo, a escolha era óbvia e dolorosa. Eu vou ter que devolver a garrafa de leite, ela murmurou. A voz quase inaudível, mas o som era amplificado pelo silêncio momentâneo da fila. Lucas revirou os olhos com um gesto exagerado que não passou despercebido. Ele estendeu a mão. Maria pegou a garrafa especial, gelada e pesada, o símbolo de sua derrota momentânea. Enquanto a entregava, seus dedos roçaram o rótulo. Um adeus silencioso à nutrição necessária. Aquele ato de devolver o leite foi uma facada na sua coragem de mãe solo. Foi nesse instante que o homem de terno caro, que estava na fila ao lado, moveu-se. Seus olhos, até então frios e distantes, fixaram-se em Maria. Não havia simpatia em seu olhar, nem a curiosidade mórbida dos outros clientes. Havia apenas uma análise fria, como se ela fosse um dado em uma planilha de custo-benefício. Ele não ofereceu dinheiro. Não abriu a carteira. Em vez disso, ele deu um passo à frente, cruzando a linha imaginária entre as filas, e a tensão aumentou exponencialmente. Ele não falou com Maria, mas sim com Lucas, o caixa, em um tom que era baixo, mas que carregava na autoridade indiscutível de alguém acostumado a ser obedecido. "Onde está o gerente desta loja?" perguntou o homem, a voz profunda e incisiva, sem vestígios de cortesia. Lucas, pego de surpresa pela intervenção inesperada e pela aura de poder que emanava do estranho, gaguejou. "Senhor, ele está no escritório, mas o que..." O milionário cortou a frase de Lucas com um movimento de mão, a joia discreta em seu pulso capturando a luz. Seu foco não estava mais na transação de Maria, mas no sistema, na máquina, na infraestrutura do local. "Não perca meu tempo. Ligue para ele. Diga que há um problema sistêmico urgente que precisa de atenção imediata. Não é sobre esta mulher. É sobre a operação de vocês", declarou o estranho, elevando o tom apenas o suficiente para garantir que todos na fila ouvissem. Maria ficou paralisada, sentindo-se não apenas humilhada pela recusa, mas agora transformada no pivô de uma cena pública, um catalisador para a irritação daquele homem poderoso. Ele a havia usado como pretexto, mas seu alvo era a gerência, e a forma como ele agiu a fez sentir que sua necessidade era insignificante. Um mero detalhe a ser ajustado. A fila se agitou em murmúrios. A mulher atrás de Maria bufou audivelmente. O milionário, indiferente ao caos que acabara de gerar, permaneceu em pé, esperando. Lucas, assustado com a autoridade percebida, pegou o telefone interno com as mãos trêmulas. A esperança que Maria tentava manter desmoronava sob o peso daquele palco improvisado de julgamento. Ela só queria pegar o remédio e sumir. O que viria a seguir? Por que ele não ofereceu o dinheiro simples? Em vez de criar este circo de formalidades e demandas gerenciais, a resposta para essa pergunta estava prestes a se desdobrar em uma sequência de eventos que fariam o pequeno drama do leite parecer um prelúdio inofensivo. O milionário exigia uma mudança no sistema, mas ninguém ali, exceto talvez o próprio homem, sabia a verdadeira natureza e o impacto explosivo dessa mudança. A cena estava montada. O gerente, um homem corpulento chamado Roberto, chegou ao caixa com a respiração ofegante, apressado pelo tom de urgência na ligação de Lucas. Ele vestia um colete verde musgo sobre a camisa, o uniforme de sua autoridade, mas parecia desconfortável e desorientado diante do homem de terno que irradiava controle absoluto. Roberto tentou uma abordagem conciliatória, um sorriso forçado em seu rosto. "Em que posso servi-lo, senhor? Tivemos um pequeno problema com um cartão recusado." O milionário, cujo nome permanecia desconhecido, não retribuiu o sorriso. Seus olhos perfuraram o gerente, ignorando o contexto superficial da transação de Maria. "Não me venha com amenidades, Roberto", disse o estranho, surpreendendo o gerente por saber seu nome. "Não é um pequeno problema de cartão. É um problema estrutural de fluxo de caixa e sensibilidade humana. Eu observei a cena. Esta cliente", e ele fez um movimento sutil da cabeça em direção a Maria, que desejava afundar no chão. "Precisava de um item essencial, teve a transação recusada e foi forçada a desfazer a compra. O que vocês têm implementado para mitigar a vulnerabilidade financeira extrema de clientes essenciais?"
Maria sentiu o rubor em suas bochechas intensificar-se. O homem estava usando a sua miséria como munição em uma discussão de negócios. Era um escrutínio humilhante. Ele a tinha exposto como um caso de estudo de falência momentânea. Sua intenção parecia ser menos de ajudar e mais de criticar a ineficiência do estabelecimento. Roberto, visivelmente nervoso, limpou a garganta. Senhor, nós seguimos o protocolo bancário. Não podemos aprovar transações sem fundos. É impossível alterar o saldo de débito do cliente. Eu não estou falando de alterar o saldo da conta dela, retrucou o milionário, a voz subindo um tom, sinalizando impaciência perigosa. Estou falando de implementar um mecanismo de segurança para vocês. Um fundo. Um sistema de contingência que possa ser acionado em tempo real para necessidades específicas e verificáveis. Quero saber por que seu sistema de pagamentos não possui uma interface de emergência para transferências externas instantâneas que beneficiem a conta da loja, mas resolvam o problema do cliente. Por que o processo de ajuda tem que passar por dinheiro em espécie, que é lento, inseguro e francamente humilhante para quem recebe? Eu não estou interessado em dar a esta mãe solteira um punhado de notas. Estou interessado em garantir que isso não aconteça novamente com ela ou com qualquer outra pessoa na mesma situação. A reviravolta na discussão era quase incompreensível para Lucas e Roberto. O homem estava exigindo que a loja alterasse seu software de processamento de pagamentos para criar uma nova funcionalidade, ali mesmo, em tempo real. E a forma como ele falava, misturando a indignação moral com a linguagem técnica de gestão financeira, sugeria que ele tinha o poder, e talvez a capacidade, de forçar essa mudança. Senhor, nós somos uma rede de supermercados. Não podemos simplesmente mudar o sistema de pagamentos, tentou argumentar Roberto, o suor começando a brilhar em sua testa. O milionário puxou um smartphone do bolso interno do paletó, um aparelho que parecia mais uma peça de engenharia do que um telefone. Ele deslizou o dedo pela tela e, sem hesitar, começou a ditar uma série de códigos e números para Roberto. Quero que você ligue para o seu departamento de TI e peça para eles abrirem imediatamente uma porta de acesso para uma transferência de alto volume. E eu não estou falando de um Pix aleatório. Ele enfatizou, olhando diretamente para o gerente. Estou falando da criação de um subfundo dentro da conta principal da loja. Nome provisório: Fundo Esperança Materna. Este fundo será alimentado por uma transferência única inicial, e a instrução é simples. Quando uma mãe solo for identificada em situação de urgência de itens essenciais, e o cartão for recusado, o caixa terá a autoridade, mediante sua supervisão, para aplicar o crédito no valor exato da compra. Quero que esse sistema esteja integrado ao terminal de pagamentos em menos de 10 minutos. A exigência era absurda, megalomaníaca e completamente fora do protocolo normal de varejo. Lucas, o caixa, estava boquiaberto. Maria sentiu o chão girar. Ela estava mortificada. A humilhação triplicava. O homem de terno parecia estar desmantelando a burocracia do supermercado em nome de uma causa que ele nem parecia particularmente apaixonado, mas que ele via como um defeito a ser corrigido em um sistema imperfeito. Roberto, percebendo que estava lidando com alguém de poder e influência incalculáveis, parou de resistir e pegou seu próprio telefone. Tudo bem, senhor, mas isso exigirá uma grande quantidade de autorização e liberação de fundos. O milionário balançou a cabeça, um gesto de impaciência. Os fundos estão prontos. A transferência será feita do meu trust corporativo, não de minha conta pessoal. Eu não preciso de publicidade. Eu preciso de eficiência. Se você me atrasar mais de 10 minutos, eu garanto que amanhã esta rede estará em todos os jornais, com o foco na ineficiência moral e logística. Agora, faça o que eu pedi. Comece a transferência dos códigos para o seu setor de TI. Maria, ainda de pé ali, no meio da cena, segurando o frasco de remédio e a dor da perda do leite, percebeu a dimensão da reviravolta. Ele a tinha usado, mas não para o mal. Ele a tinha exposto para forçar uma mudança, exigindo que a loja criasse uma rede de segurança para mulheres como ela. Era uma atitude de superação de nível empresarial, forçada de cima para baixo. O que aterrorizava Maria era a quantia que seria necessária para iniciar um fundo de emergência corporativo. O quanto ele estava disposto a injetar, e por que o anonimato? Se ele queria fazer caridade, por que todo o espetáculo e a humilhação inicial? O gerente começou a ditar os códigos para o setor de TI. A fila, agora fascinada, havia esquecido a pressa. Eles observavam o homem de terno, o milionário que estava, literalmente,
exigindo que o sistema de pagamentos de um supermercado chorasse, mas o que ele realmente estava transferindo. O número exato, o valor que faria a diferença real para Maria, permanecia oculto sob a cortina da burocracia tecnológica. Maria se perguntava: esse fundo cobriria apenas a compra de hoje? Ou haveria algo mais? A resposta estava prestes a explodir no monitor de Lucas. A tensão na seção de caixa se solidificou em um bloco de silêncio denso. Roberto, o gerente, falava ao telefone com a voz tensa, repetindo os códigos de segurança e as instruções de abertura do novo subfundo, o Fundo Esperança Materna. Lucas, o caixa, observava o monitor do sistema que exibia a compra inacabada de Maria. O remédio sozinho, com o valor a ser pago. E o milionário, de pé, com a postura inabalável, olhava para Maria com uma expressão que não era de pena, mas de avaliação severa. Eu não sou um benfeitor, senhora, o milionário disse, finalmente dirigindo-lhe a palavra diretamente. Sua voz era baixa, mas cortante. Eu sou um otimizador. Seu problema hoje é um sintoma de uma falha de mercado. É inaceitável que a coragem e o amor materno de uma pessoa sejam testados por uma falha momentânea de fluxo de caixa quando ela está buscando bens essenciais. É um desperdício de potencial humano. Maria balançou a cabeça, tentando processar a frieza dessa lógica corporativa aplicada à sua vida. Eu só queria o remédio. Eu não pedi nada disso. E é exatamente por isso que está acontecendo, ele respondeu. As pessoas que mais precisam de sistemas de segurança são as que menos pedem. O sistema não deve exigir que você implore. Ele deve antecipar a falha. Roberto desligou o telefone ofegante. Senhor, o TI confirmou. O acesso para a criação do fundo está aberto. E a interface de transferência de alto valor foi liberada. Mas precisamos de um número. Qual é a quantia inicial que o senhor pretende transferir para este fundo de emergência de mãe solo? A pergunta pairava no ar. Todos na fila se inclinaram ligeiramente para frente, esperando um valor que cobrisse talvez centenas, ou na melhor das hipóteses, alguns milhares de reais, o suficiente para um mês de pequenas emergências. O milionário olhou para Roberto e então para Lucas, o caixa, cujos dedos pairavam sobre o teclado, prontos para digitar a transação final. Ele pegou o telefone novamente e, em vez de digitar um número, começou a operar em seu próprio dispositivo. O valor não será verbalizado aqui, declarou o estranho, a autoridade retornando ao seu tom. Ele será um dado inserido diretamente no sistema via criptografia, para garantir que não haja vazamento e que a integridade do fundo seja mantida. Eu não dou meu nome. Vocês não dão o valor. Apenas a notificação de confirmação aparecerá no monitor principal do caixa. Ele fez alguns toques finais na tela. O silêncio era tão pesado que Maria podia ouvir o zumbido fino do ar-condicionado. A transferência foi concluída. O saldo inicial do Fundo Esperança Materna está ativo. O gerente tem a chave de acesso. O caixa tem a notificação. Verifique agora. Lucas, hesitante, digitou a sequência de verificação que Roberto lhe havia instruído. A tela do caixa, que antes exibia apenas a compra de Maria e o valor irrisório do remédio, piscou. A tela de processamento mudou de cor, e uma notificação em letras grandes e vermelhas surgiu. Fundo ativo. Saldo inicial recebido. Abaixo, o valor. Era um número composto não de milhares, mas de centenas de milhares. E não havia apenas um zero extra. Havia uma sequência que tornava a quantia absurda, quase irreal para um fundo de supermercado. Lucas, o jovem caixa impaciente que revirava os olhos há minutos, leu a quantia no monitor. Ele não conseguiu falar. Seus olhos se arregalaram, e um som estrangulado escapou de sua garganta. Ele levou a mão à boca, e para o espanto de todos, lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, escorrendo silenciosamente. O valor não apenas cobria a dívida e o aluguel de Maria, ele cobriria as necessidades urgentes de dezenas de mães solteiras por meses, talvez anos, dependendo da necessidade. A quantia era um testemunho da seriedade e do poder daquele homem. Maria, ainda sem ver a tela, viu apenas a reação do caixa e o choque silencioso de Roberto. O que houve? Que valor é esse? Roberto sussurrava, aproximando-se do monitor de Lucas. O milionário deu um passo para trás, a missão cumprida, sem esperar por agradecimentos ou explicações. Ele não queria a adulação. Ele queria apenas garantir que o sistema funcionasse. Ele se dirigiu a Maria, mas seu olhar parecia ultrapassá-la, mirando a comunidade invisível de mães solo que lutavam diariamente. O sistema está ajustado, disse ele,
seu tom de voz retornando à frieza profissional. Agora, senhora, finalize sua compra. O leite e o remédio, sem custo. Este é o preço da ineficiência que esta loja pagou hoje. Ele virou as costas e começou a caminhar em direção à saída, ignorando os olhares de espanto da fila e o choro contido de Lucas. Ele sumiu pela porta de vidro, deixando para trás um rastro de caos e uma quantia secreta que havia desestabilizado a realidade de todos ali. Maria, com o coração acelerado, finalmente pôde respirar. Ela pegou a garrafa de leite especial de volta no balcão, a sensação do plástico gelado contrastando com o calor de sua pele. Ela olhou para o monitor, mas Lucas rapidamente fechou a tela da notificação, ainda limpando as lágrimas, incapaz de verbalizar o que havia visto. Lucas, com a voz embargada, olhou para Maria. Senhora, o senhor, ele pagou sua compra. Ele pagou e ele não te humilhou, ele nos humilhou, ele humilhou o sistema, ele garantiu que você e outras nunca mais passem por isso aqui. A dor de Maria havia se transformado em uma confusão avassaladora. Ele a tinha usado, a tinha constrangido, mas o resultado era uma segurança financeira que ela nunca teria sonhado. Era uma demonstração de esperança forçada, brutalmente eficiente. Maria, olhando para a garrafa de leite, pensando nas noites passadas em sua cidade natal, lutando sozinha, sentiu uma profunda conexão com o drama que tinha acabado de se desenrolar. Era um lembrete de que, mesmo nos momentos de maior isolamento, a comunidade, de alguma forma, reage. A luta era universal. A sensação de ser julgada em público era um fardo compartilhado por muitos em cada esquina, em cada cidade. Naquele instante, enquanto ela absorvia o impacto da ajuda silenciosa que transformava sua vida, Maria sentiu uma onda de conexão com todos que já enfrentaram escolhas impossíveis. E você? Onde está vivendo sua própria batalha diária de coragem e superação? Compartilhe sua cidade ou um pouco da sua história nos comentários, para que possamos juntos espalhar força, esperança e o poder de pequenas ações que mudam destinos. A compra de Maria foi finalizada. Ela levou o remédio e o leite, ambos pagos por um fantasma corporativo. Ela saiu da loja, a cabeça girando, a quantia secreta que fez o caixa desabar em lágrimas permanecendo um mistério numérico em sua mente, mas um peso retirado de seus ombros. Maria caminhava pela calçada. A sacola pendurada no pulso parecia estranhamente leve, contrastando com o peso emocional que ainda a sufocava. Ela estava livre da humilhação imediata, mas carregava a perplexidade da ação do milionário. Ele a humilhou na frente de todos. Mas o que ele fez depois? A pergunta ecoava em sua mente. Ela precisava entender a extensão daquele ato. Não por ganância, mas para dar sentido à sua própria exposição. De volta ao supermercado, a comoção se concentrava no caixa 3. Lucas recompôs-se parcialmente, mas seus olhos ainda estavam vermelhos. Roberto, o gerente, estava em pé, ao lado dele, examinando a tela do sistema com incredulidade profissional. Repita o número, Lucas, exigiu Roberto, a voz um sussurro rouco. Lucas limpou a garganta. Eu não posso dizer. Está criptografado no sistema de log do fundo. Mas, gerente, são 7 dígitos, com 3 casas decimais. É um capital de giro que faria a conta de todo o distrito chorar. O gerente colocou as mãos na cabeça, o colete verde musgo parecendo sufocá-lo. Ele transferiu esse valor para um fundo de emergência de mães solteiras? Por que aqui? Por que de repente? Ele não deixou nome. Não deixou contato? Nada, gerente. Apenas o nome do trust corporativo que fez a transferência. E ele deixou uma mensagem para a TI no sistema. Ele disse que o saldo deve ser reposto trimestralmente, garantindo que o teto nunca caia abaixo de 80% do valor inicial. Se cair, o sistema deve alertar o trust automaticamente para um novo aporte. Ele basicamente blindou a assistência. Não é caridade. É investimento em correção de falha social, como ele disse. A notícia começou a se espalhar pela loja. Os funcionários da área de frios, da padaria, todos cochichavam sobre o misterioso milionário que havia feito o caixa chorar. O ato não foi sobre o dinheiro em si, mas sobre a forma como foi feito, com a intenção de reestruturar a ajuda, tirando a necessidade de pedir e dando a dignidade do acesso. Maria, longe dali, chegou em casa e cuidou do filho. A febre estava baixa. O leite estava na geladeira, mas a quietude do apartamento era interrompida pela necessidade urgente de saber. Ela precisava fechar o ciclo da humilhação e da redenção. Na manhã seguinte, Maria reuniu coragem e voltou ao supermercado. Ela não se dirigiu ao caixa,
mas ao balcão de atendimento ao cliente, onde Roberto, o gerente, estava lidando com uma pilha de papéis. Gerente Roberto, Maria chamou, a voz firme. Eu sou a cliente de ontem. Maria, a do leite especial. Roberto a reconheceu imediatamente. O gerente, que no dia anterior estava sob pressão, agora a olhava com uma mistura de respeito e admiração assustada. Senhora Maria, eu lamento profundamente pelo que aconteceu. E lamento a cena que foi criada. Mas o senhor que fez a transferência, ele fez algo que mudará a vida de muitas pessoas. Eu sei que ele fez um fundo. Eu vi a reação do caixa. Mas eu preciso saber o que ele fez por mim. Eu quero entender a humilhação. Roberto hesitou. O milionário havia sido enfático sobre a confidencialidade do valor do fundo. Mas Maria estava no centro daquela tempestade. Senhora Maria, o dinheiro transferido não é público, mas posso garantir que o que ele fez superou em muito a sua compra. O valor inicial é uma demonstração de superação corporativa. Ele não lhe deu um trocado. Ele deu um sistema. Mas e o meu débito? O meu aluguel atrasado que me deixou sem saldo? Maria perguntou, a voz embargada pela ansiedade. Eu tive que devolver o leite por causa de uma crise maior, que não se resolveria com alguns reais. Roberto respirou fundo, olhando para os lados. A confidencialidade do fundo era uma coisa, mas a integridade da ação do homem era outra. O senhor... Ele antecipou isso. Roberto sussurrou, inclinando-se. O sistema que ele nos forçou a implementar ontem não apenas criou o fundo, mas ele fez uma única exceção para a transação inicial. O caixa, ao fechar a sua compra e ao ver o valor no monitor, percebeu que a transferência inicial era tão colossal que uma pequena porcentagem foi imediatamente alocada como um crédito único de compensação por dano emocional e logístico no seu histórico de cliente, conectado ao seu cartão recusado. Maria piscou. Compensação? Sim, para cobrir exatamente o valor que o senhor mencionou. Não apenas o débito, mas o aluguel e as contas críticas que esgotaram seu limite. A quantia secreta que fez o caixa desabar em lágrimas não era apenas a magnitude do fundo, mas a percepção instantânea de que aquela quantia cobriria a sua dívida total e daria a você um fôlego financeiro por meses. Ele não ofereceu dinheiro na hora, porque ele estava garantindo que você tivesse mais do que apenas a refeição de hoje. Ele deu a você a esperança de um futuro imediato estável. A revelação atingiu Maria com a força de uma onda. O homem de terno, o milionário frio e calculista, não a tinha humilhado. Ele tinha transformado sua humilhação em uma ferramenta para forçar a criação de uma rede de segurança, e a tinha recompensado em segredo com uma quantia absurda. A frieza inicial era apenas a fachada de alguém que priorizava o impacto estrutural sobre o sentimentalismo barato. O amor materno de Maria havia sido o catalisador para um ato de generosidade que transcendia a caridade. Maria sentiu o nó na garganta afrouxar. Ela não estava mais mortificada. Estava em dívida com um fantasma. Maria voltou para casa, a mente clara pela primeira vez em meses. Ela confirmou o saldo em sua conta bancária. O valor, depositado sob a descrição neutra de crédito compensatório, varejo, estava lá. Era o suficiente para pagar o aluguel atrasado, comprar o leite especial pelo próximo ano e, o mais importante, dar a ela a tranquilidade para se concentrar na saúde do filho, sem o peso esmagador das decisões financeiras diárias. A mãe solo que caminhava nas pontas dos pés estava agora, momentaneamente, de salto. O milionário, cujo nome permanecia um segredo bem guardado, nunca mais apareceu. O Fundo Esperança Materna tornou-se uma lenda na loja. As transferências continuaram a ocorrer trimestralmente, mantendo o saldo em um patamar astronômico. O caixa, Lucas, não revirava mais os olhos. Ele se tornou o guardião silencioso daquele sistema, o único que havia visto a quantia secreta e a reação doador. Ele tratava as clientes com uma deferência recém-adquirida, sabendo que por trás de cada cartão recusado poderia haver uma história de coragem e sacrifício. Maria entendeu a lição do milionário. A verdadeira generosidade não buscava o holofote, mas a transformação sistêmica. Ele a tinha usado, sim, mas para provar que a superação exige mais do que apenas força individual. Exige uma rede de apoio invisível e poderosa. Semanas depois, Maria comprou outro galão do leite especial. Ela pagou com seu próprio dinheiro, com o saldo estabilizado. Ao passar pelo caixa, ela sorriu para Lucas. Obrigada, ela disse.
sua voz carregada de um significado que Lucas compreendeu perfeitamente. Não me agradeça, Maria, ele respondeu, com a maturidade que a cena lhe havia imposto. Agradeça ao sistema. E a ele. O amor de vocês foi a prova de que precisávamos para saber onde o sistema estava falhando. Maria deixou a loja, não mais a figura encolhida e humilhada, mas uma testemunha silenciosa de um milagre discreto. O milionário, ao exigir a correção do sistema, havia feito mais do que qualquer esmola pública. Ele havia restaurado a dignidade e injetado esperança de forma cirúrgica. A história da mãe solo que devolveu o leite e do milionário que fez o caixa chorar era um conto moderno sobre como a verdadeira ajuda reside na infraestrutura, e não no espetáculo. Era um lembrete de que, mesmo quando nos sentimos mais isolados, alguém, em algum lugar, pode estar orquestrando uma mudança maciça nos bastidores. A quantia secreta era a prova de que a generosidade pode ser silenciosa, mas seu impacto, ensurdecedor. A superação de Maria continuava, mas agora era sustentada por uma fundação de segurança inesperada. Ela era a prova viva de que a vulnerabilidade, quando testemunhada pelo olho certo, pode desencadear uma revolução de amor materno e generosidade friamente calculada. Se você acredita que pequenas ações podem mudar vidas, deixe seu comentário, compartilhe esta história e ajude a espalhar esperança.